Então, por exemplo, o cliente tem lá uma ponta de pulverização montada na máquina. E ele utiliza uma ponta só para tudo. Manejo fungicida, de 40 litros por hectare até 70. Como é que o produto vai chegar, aquela tecnologia embarcada lá onde ela tem que chegar realmente? Se você não tiver aquela paciência, aquele tempo de agitação, com WP, por exemplo, que é uma partícula extremamente fina, que ela está agregada, para ela desagregar, ela tem que agitar. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do RalizaCast, o agro falado com propósito. E hoje o nosso convidado especial é o Vinícius, dono da Aplicar Consultoria e Vinição. Bom ou não? Tranquilo. O Vinícius aceitou o convite para falar conosco de um assunto que é pilar do nosso negócio e é pilar da agricultura, né? Tecnologia de aplicação. O Vinícius tem 10 anos de carreira, moçada. Não é 10 meses, não. É 10 anos trabalhando com pesquisa e tecnologia de aplicação. E hoje ele vai falar um pouco para nós os assuntos polêmicos da tecnologia de aplicação, qual que é a visão dele atual e futura sobre o setor e como é que a Aplicar está contribuindo para empresas e produtores rurais com a sua prestação de serviço. Então, Vinícius, vai ser um papo bem descontraído, meu amigo, e eu quero que você fale para nós, antes da gente começar a falar de trabalho, quem que é o Vinícius antes do CNPJ Aplicar? Da onde você veio, como é que começou a sua história com o agronegócio? Como é que você chegou aqui, meu amigo? Conta um pouco da sua história para nós, para quem está te ouvindo. Marcos, eu não tenho... A origem da minha família, ela vem da cidade, né? Diferente de outras pessoas que trabalham no mesmo segmento, né? Que é filho de produtor ou teve alguma ligação com a parte da agricultura. Eu não tive. Sua família não tinha conexão com a agro? Não. Meu pai trabalha na polícia militar, minha mãe é esteticista e aí eu acabei me apaixonando pela parte do agro quando eu fiz a escola agrícola. Então, eu fiz a escola agrícola, formei muito cedo, fiz estágio já na área, e aí saí trabalhando, e aí com isso surgiu uma oportunidade, aos 18 anos, para trabalhar com a parte de ETA, Tecnologia de Aplicação. E aí foi onde acabei me apaixonando pela área e até hoje atuando. Tá aí até hoje. Exatamente. Então, você tem 28 anos de idade, Vinícius. 28. 18 para 28, 10 anos. Aí. 28. E é interessante quando a gente fala isso, né? Porque, para mim, tempo de atuação em algum segmento é uma premissa de conhecimento sobre aquilo. Né? Se você está 10 anos trabalhando no mesmo segmento, você tem uma bagagem relevante. Né? 10 anos não são 10 meses, igual eu falei no vídeo anteriormente. Então, o seu primeiro contato com o agronegócio foi através do colégio agrícola. Foi de lá que você ingressou no negócio. E como é que foi esse colégio agrícola aí? Teve toda a moagem lá do cara que é bagaço, que é veterano, que é não sei o quê, porque o colégio agrícola ele é uma formação quase que militar, né? Ou você é forte e vive, ou você é fraco e morre lá dentro, né? Na verdade, é uma experiência de vida que a gente recomenda, né? Todo mundo, pra molecada virar homem. Para molecada que puder ter essa oportunidade, começa por lá. Por quê? Porque muitas vezes, não só a vivência dentro da escola agrícola, ela já te exige certa disciplina. Muitas pessoas não têm, né? A gente, muitas vezes, quando tem isso cobrado em casa, a gente já aprende com isso. Com o tempo, a gente leva isso para frente. Então, a escola agrícola, tanto falando da parte técnica, mas quanto da parte pessoal, ela te molda, né? E sempre vai ter as pessoas que vão escolher o caminho errado e o caminho correto. Mas, graças a Deus, a gente sempre... Rapaz, uma curiosidade, eu não sabia que seu pai era policial militar. Então, ele tem um vínculo direto com a sua postura hoje, que você é um cara disciplinado, bem posturado, então tem um vínculo com a sua criação, hein? Seu pai é policial. Correto. Pô, não sabia não, hein? Ô Vinícius, quando você saiu do colégio agrícola, você decidiu fazer faculdade. Onde é que você estudou, onde é que você se formou e como é que foi essa transição sua que você saiu do Rio Grande do Sul, que você é gaúcho, e veio para o Mato Grosso? Como é que foi esse período aí? A faculdade eu comecei... Na verdade, a faculdade eu comecei com 18 anos. E quando eu comecei a faculdade, eu cursava só 3 matérias, Marcos. Porque eu trabalhava manhã, tarde e madrugada. E aí, para poder pagar isso, aonde eu morava em Cruz Alta, só tinha faculdade particular. Então, tive que juntar forças no início do meu avô, né? Do meu finado avô que faleceu. Minha avó e minha mãe e eu para conseguir começar a faculdade e ir estudando. Então, no início, eu levei muito mais tempo para formar
do que seria o tempo normal. Então, hoje o tempo normal é 5, 6 anos, eu levei em torno de 8 a 10 anos para conseguir formar. Porque você estava estudando por partes. Sempre estudando e trabalhando. Não que a minha prioridade não era o estudo, mas eu precisava batalhar, trabalhar para conseguir remunerar e pagar a faculdade. Então, quando o pessoal fala assim, eu formei numa outra faculdade que era diurna, era muito melhor. Na verdade, eu digo que o aproveitamento se dá o mesmo. É muito do seu interesse. Então, como eu tive que batalhar para conseguir pagar, e graças a Deus minha família me apoiou, eu digo para ti que realmente foi um grande aprendizado, né, em relação a isso. E tá aí um ponto importante que você tocou, Vinícius. Quando eu era jovem, né, muito se ouvia naquela época que a faculdade pública era a melhor faculdade de agronomia que existia. Que as faculdades privadas não formariam bons agrônomos, né? Eu formei na faculdade privada, assim como você. Também vim numa família simples, então eu tive que me virar, ninguém me deu nada de mão beijada. E existia esse dilema, né? Não, a faculdade X é boa porque é pública, a privada não presta, porque multinacional só contrata X, multinacional só contrata Y. E eu ouvi que você falou uma frase aí que quem faz a faculdade é você. Não é a faculdade que te faz, é o aluno que faz a faculdade. E eu lembro de ter falado isso para um professor lá atrás, que independente da faculdade que eu estudasse, para mim não ia mudar em nada, porque eu estava interessado sobre o negócio, não era a faculdade que ia me moldar. E tá aí uma mentira que caiu por terra. As faculdades públicas hoje são as piores em termos de estrutura, de aula, de contexto, para formar novos profissionais. O mercado já quebrou esse dilema, né? Esse paradigma. Profissional bom é da pública, não é da privada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, o cara igual você que trabalhou para pagar o seu estudo, ele está muito mais preparado para a vida profissional do que o cara que só estudou e nunca trabalhou, porque você sabe o valor e o preço do sacrifício que é. O cara já sai preparado para uma vida profissional e adulta, com a casca mais grossa, né? Então essa parte é importante e faculdade não define ninguém, né, Vinícius? Faculdade não define ninguém, essa é a verdade. Molecada acha que vai sair da faculdade, tô pronto, eu sou o cara, formei em tal lugar, vou ganhar, tá morto. A verdade é que boa parte das características que você vai utilizar no mercado de trabalho inicialmente, antes de você falar da parte técnica, é de relações interpessoais, que é o que a faculdade não ensina para ninguém. O que geralmente a gente vê, por exemplo, a pessoa que teve que passar por esse sacrifício, né? Tanto você passou por isso também, e outras pessoas que a gente conhece do vínculo comercial, mas do vínculo pessoal, elas são pessoas que, querendo ou não, elas têm uma casca mais grossa. Não que a gente é melhor, não é isso. É que sofreu mais, né? Isso, mas é porque sofreu e passou por alguns perrengues maiores. E por isso a gente dá valor não só para esse tipo de pessoa, porque a gente se identifica. Tanto é que o nosso corpo técnico, muitas vezes, da nossa empresa, da minha e da sua, são pessoas que têm um caminho parecido. Geralmente esses caminhos se cruzam e você tem identidade com pessoas que tiveram histórias de vida semelhantes a ti, né? Exato. Que é natural. O Vinícius, fala pra mim, a Aplicar, onde surgiu esse nome e a logo, meu velho? Conta pra nós, porque o nome é bem sugestivo, né? Conta pra nós um pouco da história aí da Aplicar, que ano que a Aplicar surgiu e que ano que você tomou a decisão, que eu acho que é uma decisão de gente corajosa, né? Que tem vontade de fazer as coisas, que é de sair do empreender no CNPJ do outro e empreender no próprio CNPJ. Eu sempre considerei o meu CPF como se fosse um CNPJ. Porque eu sempre falei que eu sempre trabalhei para mim, nunca para os outros, mas não querendo desmerecer ou falar o mal dono da empresa. Da empresa, não, o X ou jamais. Tanto é que se eu estou aqui hoje, é porque eu tive boas pessoas que me orientaram de forma pessoal e de forma profissional. E ponto. Então esse é um ponto que é bem importante que fique bem claro. Quando eu tomei a decisão, foi logo após eu ter saído de uma revenda que eu trabalhei, como coordenador técnico por um determinado tempo. Então eu trabalhei durante essa revenda e quando eu saí, eu já tinha alguns clientes, eu tinha uma relação com alguns clientes, né? Então hoje faz 4 anos que eu estou no Mato Grosso, mas eu já tinha uma relação com alguns clientes em virtude do tempo. Sim. E o pessoal falou, você tem experiência e tudo mais, se você um dia for montar o seu negócio na parte de pesquisa ou consultoria, a gente quer que você continue nos atendendo. E aí então caiu como uma luva, não deu mais certo meu segmento dentro da revenda, não era meu negócio, e não deu certo, enfim, fica todo mundo bem. E aí eu saí e acabei montando meu negócio. Porém, um dos pilares que eu não abri mão, que eu nunca abriria mão, né, para montar a empresa é o seguinte, a gente entendendo que falta muita informação no mercado, seja ela sobre nutrição, fungicida, inseticida, herbicida ou tecnologia de aplicação que engloba tudo isso. Sim. O nosso negócio era o quê? Bom, a gente precisa fazer um negócio diferente, e esse negócio diferente é gerar informação local. Tanto é que hoje a gente tem centro de pesquisa, estação tanto em Sorriso quanto em Mutum. Mas para que isso? Para gerar informação, gerar um posicionamento mais sólido e resultado qualitativo e quantitativo para o cliente.
Então, quando a gente decidiu tomar essa decisão, foi por causa disso. Foi porque eu já tinha bagagem profissional, já conheci algumas pessoas que conheciam o meu trabalho e com isso eu acabei startando. A parte financeira a gente não comenta, porque sempre é difícil. Então, mas não é por causa disso que você tem que parar, aquilo que você quer fazer. E se você dá um jeito, pessoas lhe ajudam e você consegue startar o projeto, iniciar e graças a Deus está rodando hoje. Esse projeto de transição, nessa etapa que você falou, é engraçado como que todo mundo, 99% das pessoas que eu converso, a transição geralmente partiu de um momento de crise. Uma crise, um desencontro, um desentendimento de valores, né? E quando eu falo de valores não é dinheiro. E daí a pessoa fala, rapaz, para mim ter um negócio do jeito que eu acho que tem que ser, eu vou ter que ser dono desse trem, não vai ter acordo não, senão eu vou viver um eterno dilema com essa turma aí. Então é importante que as pessoas entendam também que mudanças, né, severas na nossa vida, ela seja a partir de momentos de crise, né? Se tá tudo bem, tudo lindo, arco-íris no céu, dificilmente você vai mudar alguma coisa na sua vida. Você segue o baile do jeito que o negócio tá tocando. E essa parte que você falou de você ter pesquisa em Mutum e pesquisa em Sorriso, eu acho importante que eu acho que vocês são a única, se não uma das poucas consultorias e estação de pesquisa dedicada para a tecnologia e aplicação, né, Vinícius? Exatamente. Com foco nisso daí. Né? Com foco nisso. Nosso principal negócio hoje é cuidar dentro da fazenda a parte da aplicação. Meu negócio não é discutir, por exemplo, com o consultor, qual que é a melhor dose para fungicida, para herbicida. Não. Pelo contrário, hoje a gente atende cooperativas, atende consultorias, atende o produtor. Então, o nosso negócio hoje, o que é? É qualificar essa equipe. Ou seja, qualificar, levando informação, levando um ajuste na parte técnica ou na parte operacional, ou seja, para otimizar o recurso, que é o produto, ser melhor utilizado. Então, até voltando um pouquinho em relação à pergunta, quando tu perguntou por que aplicar, né? Uhum. Então, aplicar por quê? Porque é um nome que quando você fala aplicar consultoria de pesquisa, já remete àquilo, exatamente aquilo, é aplicação. Então, o nosso negócio, propósito é o quê? Cuidar da parte da aplicação, porém gerar informação em relação a isso. Gerar informação, gerar posicionamentos que sejam sólidos e para gerar resultado concreto, ou seja, qualitativo e quantitativo. Regionalizado, né? Exato. O que serve no Mato Grosso não serve no Rio Grande do Sul, o que serve no Rio Grande do Sul não serve no Mato Grosso. Esse é um exemplo bem clássico, né? Dose de produto, time de aplicação, mistura, clima, tipo de água. Né? Então, a pesquisa eu acho extremamente importante que ela vem para destrinchar, né? Quais são os extremos de performance, mínimo, máximo e o equilíbrio de performance para cada produto dentro de um contexto regionalizado, né? Então, de Sorriso para cima é uma realidade até Sinop, de Nova Santa Helena para cima já tem uma outra realidade um pouco mais diferente, clima bem mais amazônico do que aqui, e de Lucas para baixo é outra realidade também, que por isso que você tem um negócio lá em Mutum hoje. Hoje mais cedo um cara me fez uma pergunta, Vinícius, no chat, qual que era o gargalo da tecnologia de aplicação hoje, na minha opinião? E eu vou replicar essa pergunta para ti. O que você acha que é o gargalo hoje de tecnologia, na sua opinião? Você acha que é um só? Você acha que tem mais? Como é que está a sua visão sobre o mercado de tecnologia e aplicação em si hoje no Mato Grosso? Quando fala em gargalo, eu creio que existem duas vertentes. Existe um gargalo, um grande problema, ou seja, oportunidade na parte operacional. Muitas vezes, detalhes, né, em relação a alguma configuração, uma calibração. Sim, existe essa questão, né, essa vertente. Mas também existe uma outra vertente que se chama produto, né? Ou seja, como que eu vou extrair a máxima performance desse produto? E é muitas vezes falta da empresa que está lançando o produto. Ela não tem todo o conhecimento que deveria para tal produto. Então, por exemplo, isso aqui é um produto. Mas qual é o melhor pH que eu vou utilizar aí? Qual é o melhor tamanho de gota? Ponto de pulverização? Condição climática? Devo colocar um óleo, um adjuvante? Qual dose? Qual óleo? Qual óleo? Então, tem tantas opções no mercado, né? Então, eu creio que as duas vertentes hoje são essas. Existe a parte operacional, que é uma vertente, né? E existe a parte de formação de cauda, vamos dizer assim, ou a parte de produto, a parte de gerar informação voltada para isso. Né? Então, hoje eu divido as duas, ou seja, a parte operacional, que é a parte prática, que eu vejo que é um grande gargalo, sim, e a parte do ajuste, falando de produto. O que eu devo fazer com o produto e da máquina não é diferente. Existem alguns gargalos também. Em relação, por exemplo, ele tem lá uma ponta de pulverização montada na máquina. E ele utiliza uma ponta só para tudo. Ele está certo? Ele está errado? A resposta é sim, não. E também a resposta agrônoma, depende. Depende.
Por quê? Porque se o cliente está lá trabalhando, por exemplo, com fungicida numa condição boa, temperatura amena, uma umidade relativa do ar alta, não tem problema, essa gota não vai evaporar. Agora, se eu vou trabalhar com outro produto, por exemplo, um herbicida com uma formulação SL, que ela é solúvel numa condição adversa, essa gota, a vida útil dela vai ser menor. Ela vai evaporar mais rápido e talvez ela não esteja o tempo Na suficiente para máxima absorver. performance com aquele spec de gota. Exatamente. E falando isso daí, Vinícius, quantas vezes você já foi na fazenda ou em novos clientes e já ouviu falar, eu estou usando o bico verde porque o verde é o melhor ou porque o cara da loja de peça me falou que essa coloração é a filé? Como é que você tem interpretado, como é que você tem visto essa questão do posicionamento de ponta em específico, né? Eu vejo muito que a turma usa parâmetros equivocados para fazer o direcionamento de ponta, principalmente uso exclusivo do catálogo. Existe muita diferença, né, entre aquilo que você está vendo aqui e aquilo que você vê na prática. Então, lógico que o catálogo ele é um apoio, ele serve como norte, mas não é o via de regra. Isso pode mudar muitas vezes. E o drone acontece muito isso também na classificação de gota, vamos dizer assim, né? Você vai lá, escolhe um tamanho de gota, você vai coletar uma calda, tudo é outro tamanho de gota. Né? Então, isso é uma coisa que existe. Mas quando vai posicionar, por exemplo, uma ponta para um cliente, primeira coisa, a gente hoje tem clientes que trabalham fungicidas, por exemplo, com manejo de fungicida, de 40 litros por hectare até 70. Então não é uma regra, por quê? Porque cada um tem a operacional. Tem um cliente que tem operacional sobrando, máquina sobrando, e tem o cliente que tem a operacional faltando, esgoelado, apertado. Então, o que eu queria, o meu sonho, é que todos os meus clientes trabalhassem com 100 litros por hectare. Esse seria o meu sonho, mas essa não é a realidade. Então a gente faz a questão de adequação pensando em máxima performance possível daquele produto que vai ser utilizado. Dentro do ambiente de produção do cliente. Individualidade, né? Exatamente. Tratando cada caso como um caso. Um cirurgião especialista naquilo. Então, o que a gente leva em consideração muitas vezes para fazer uma recomendação numa ponta? Primeira coisa, qual que vai ser o produto, né? E aí eu defino o tamanho da gota e para isso eu preciso de algumas coisas que eu tenho que levar em consideração. Espaçamento, o volume de cauda e a velocidade de trabalho do cliente. Que com isso eu consigo jogar, entender qual que vai ser o melhor, a questão do orifício, se vai ser um 0,1, 0,15, 0,2 e a questão do tamanho da gota e cobertura. Então, a escolha da ponte de pulverização está totalmente atrelada hoje à formulação de produto e composição daquela aplicação. E o aspecto operacional também. Porque, por exemplo, um DIQUAT. O DIQUAT ele é um produto que ele vai responder sim, por exemplo, em muitos casos, uma vazão menor. Se eu tiver uma presença do orvalho, uma ausência de luz, vai muito bem. Eu vou copiar isso e vou pegar um glufosinato. Todo mundo que é contato e tudo mais, todo mundo fala, enfim. Vou pegar o mesmo posicionamento, vou lá e faço e não entrego o mesmo controle. Por quê? Porque ele é um produto, assim, por exemplo, como Aurora, Flumizin, que ele precisa de uma cobertura maior. Então, para isso, não é só aumentar o tamanho da gota. Se aumentar o tamanho da gota, falta cobertura. Se você tiver uma baixa vazão ou com um tamanho de gota maior, a cobertura vai ficar ruim. Então, entende como o negócio é dinâmico? Não existe uma regra, né? Tanto para formar uma cauda quanto para posicionar uma ponta. É bem dinâmico. E principalmente para herbicida, que eu vejo hoje que é um problema, né? Planta daninha resistente e a gente vem sofrendo e tem um gargalo nas roças hoje e tem um gargalo relevante a ser corrigido em relação à ponta de pulverização, taxa de aplicação e tamanho de gota para controle de ervas de difícil controle. Exato. Né? A gente vê inúmeras empresas lançando novos produtos, novos herbicidas, só que nenhuma delas está direcionando para o cliente taxa de aplicação, tipo de ponta e tamanho de gota. Então, talvez elas estão subutilizando a tecnologia que elas lançaram no mercado ou que está em andamento, né? Então eu falo, do mesmo jeito que isso aí pode ser um problema e não pode, tem um espaço gigantesco para quem trabalha nesse segmento de estar atuando, né, Vinícius? Tem um gargalo nesse segmento, concorda comigo? Concordo. E não existe uma gama gigantesca de profissionais que entendam disso daí para falar com clareza e certeza na roça, você concorda? Concordo. Já ouviu muita abobrinha na roça ou não? De tecnologia de aplicação? Já ouvi muito e assim, o que me assusta hoje, Marcos? É a questão da pessoa que entrega o produto não orientar. Isso me assusta. Então, assim, a gente não está falando que todo mundo tem que ser o expert, mas a gente tem que entender que muitas vezes a pessoa que está executando a atividade lá na ponta, ela pode ter sim até um ensino superior ou até mais, e pode ser uma pessoa que muitas vezes não tem estudo. E nossa obrigação o que é? Tornar ela entender a utilização desse produto da forma mais fácil possível, mas entender que ela tem critério para isso, o como eu devo trabalhar. Então, o nosso negócio realmente é fazer com que todo mundo entenda.
Não só você comprar uma ideia, por exemplo. Você compra qualquer produto por qualidade, tudo bem, mas você não tá comprando o produto. Se você tem um colaborador que é ele que vai utilizar o produto e não você, e você compra e você não passar para ele o quanto Como é que é? Como é que faz? ele vai extrair a máxima performance, e você pode cobrar dele, não, porque você não orientou. Não é? Então a gente entende que isso é muito importante, não só o produto final, mas a orientação do como vai trabalhar. Como é que o produto vai chegar, aquela tecnologia embarcada lá onde ela tem que chegar realmente, né? Existe um processo operacional até lá. E vou citar um exemplo simples. Os rótulos dos nossos adjuvantes são de colorações bem distintas e vivas para mitigar uma reclamação que a gente ouvia do povo do campo. Pô, meu preparador de caldo, muitas vezes o cara tem um leigo, os rótulos é tudo igual, ele troca produto, às vezes acontece dele inverter. Tem que pensar em facilitar isso daí. Então, olha o nível de preocupação que a empresa tem que ter hoje em não oferecer apenas o produto, né? A solução que está embutida na composição do produto em si, pensando até no cara que vai separar o galão lá na roça, tem que ser levado em consideração hoje para o cara não trocar os produtos e talvez não matar a eficiência ou reduzir a eficiência ou potencializar uma eficiência errada numa aplicação. Ou o nome de um produto, né? O nome do produto, esse aqui se chama dado, esse aqui é Dido, tá? Daí o cara vai lá, não, mas o começo é parecido, então peraí que eu vou pegar tudo D, D. vai os dois para dentro, então, rapaz, tem que pensar em... Eu sempre sou da opinião de simplificar as coisas, né? Monta alguma coisa, simplifico. Monto, corta mais um pouco, simplifica de novo. Porque é muito bonito ficar enfeitando, contando um monte de história e não trazer a simplicidade na prática para quem está lá no campo, né? Então essa simplicidade ela é muito importante. E eu vejo que vocês fazem isso, né? Essa descomplicação, né? Como é que você pode dizer para a turma que está ouvindo a gente que vocês estão descomplicando o mundo da tecnologia de aplicação para as propriedades, para quem está na roça hoje? Marcos, a gente sabe que a gente tem os problemas, né? Então a gente tem que gerar e tem que ter a solução do como que eu faço para passar por esse problema. Então, seja no aspecto operacional ou no aspecto, na questão, por exemplo, de formação de caldo, né? Eu tenho que passar, por exemplo, para o caldeiro, vamos dizer assim, né? Um nome usado dentro da fazenda hoje, ou para o aplicador ou para o operador, ele tem que entender, por exemplo, a parte de química, que nós tivemos, por exemplo, na faculdade. Então, por exemplo, ele tem que saber que determinado elemento, por exemplo, ele carga positivo ou negativo porque na hora da mistura. Ou ele tem que saber muitas vezes que o EC, quando ele cai na água, ele tem uma tendência que ele esbranquiçar, só que em vez dele ir para baixo, ele vai para cima, porque ele é base de óleo. Mas o SC também é branco. Então, como que a gente faz isso muitas vezes? De forma prática. A gente vai na fazenda, pega muitas vezes o que o produtor está utilizando e faz isso, por exemplo, dentro de um becker, dentro de alguma coisa, pega uma amostra muito pequena para não evitar contaminação e tudo mais, mas faz isso para ele olhar. Porque a gente já entende, né, que a questão quando você olha fica muito mais fácil. O cliente é visual, né? O cliente é visual. Então, quem está fazendo aquela atividade, desenvolvendo também, ele é visual. Então, a gente dá o embasamento teórico, sim, explica o porquê, o como do processo, mas também geralmente tenta fazer isso na prática. Eu literalmente colocar a mão, né, Vinícius? Exato. Não é só teoria, não é só foto, não é só áudio, é realmente ir lá na fazenda, põe a mão no que está acontecendo e mostrar pro cara. Para frente, para trás, primeiro, segundo, terceiro, isso aqui vai resolver o problema da sua tecnologia de aplicação. E não só, muitas vezes, falar, né, Marcos? Eu creio que é bem importante tu executar junto com a pessoa. Falar, beleza, você entendeu? Eu entendi. Vamos fazer. Vamos fazer então? Ah, não, mas eu não vou aplicar hoje. Beleza, mas que dia o senhor vai aplicar? Não, eu vou aplicar segunda-feira. Então o senhor me avisa que hora que o senhor vai começar. Eu venho antes, a gente troca uma ideia, se organiza e eu acompanho o senhor. Eu acho que nada melhor do que fazer o junto, né? Mas Tá aí uma tendência prática. Quantas vezes eu fiquei em fazenda preparando calda, junto com o Badeco lá da fazenda, pra gente solucionar problema, pra gente ver como é que ia rodar. O nosso time faz isso hoje, pô. Os caras vão na fazenda, o cara tá lá, não, vou acompanhar esse tanque aqui, vamos jogar esse primeiro, aquele, vamos adiciona tal, mexe, ver como é que é realmente. E essa turma aqui que eu vejo, Marcos, a turma de quem tá fazendo na ponta, as pessoas que muitas vezes têm 50, 60, 70 anos e ainda estão lá na lida, lidando, trabalhando, a gente aprende muito com eles. Porque eu acho que uma das formas da gente aprender é observar. Então, muitas vezes a pessoa sabe que tem que fazer assim, assim, assado, mas não chega e bate de frente. Entenda por que ele está fazendo daquela forma. Né? Então, eu acho que o aprendizado, uma das formas é você olhando e depois você orienta. Então, a gente vê muitas vezes ao contrário. O cara chega lá, não, isso aqui é tudo errado. Cara, respeita aquela pessoa em primeiro lugar. O ser humano que está ali trabalhando, né? Até uma empresa que talvez é concorrente de ti no mercado, né?
Chega de forma ética, né? Não chega metendo o pé na porta, entenda o contexto, vê onde é que você pode contribuir primeiro, né? Para daí sugerir um ajuste, né, Vinícius? Não Exatamente. chegar condenando nada, né? Porque se o cara tá fazendo ali há quantos anos, alguma coisa ele tem que saber, né, meu amigo? Você não pode ser dono da verdade. E nós não temos certeza de nada, né, Vinícius? A certeza, ela é mãe da ignorância, né? As coisas mudam todo dia, a safra muda todo ano, a composição de produto muda, a mistura muda. A quantidade de produto que nós utilizávamos numa mistura 10 anos atrás e que nós utilizamos hoje, ela triplicou. Número de produtos, a gente já pegou a ter caldas com 15 produtos. E a gente cada vez mais olha, por exemplo, para a questão de... Vamos falar em relação à matéria-prima, né? Hoje a gente tem duas vertentes, a matéria-prima a boa e os sais, por exemplo, né? Quando eu vou fazer alguma mistura. E muito isso, muitas vezes, está atrelado com a qualidade e valores, né? Então, dificilmente você consegue comprar, por exemplo, uma matéria-prima boa, um quelato, alguma coisa assim, Com preço. pagando um valor baixo. Não tem como andar Não de tem como Hilux andar. pagando preço Frontier, né, meu amigo? Então, a gente vê muito isso. Mas muitas vezes o produtor não está comprando porque ele quer essa fonte mais barata, muitas vezes. É porque ele nunca viu um gráfico ou nunca viu algum resultado de pesquisa onde tenha junto e separado, com diferentes fungicidas. Isso não só para fungicida, mas falando, por exemplo, de um boro junto com glifosato, um boro junto com glufosinato, um boro junto com diquat, qual fonte eu tenho que utilizar, mas e qual é a dose? Às vezes não, o problema não é a fonte, Marcos. Às vezes é a dose do É a produto. dose. É só a dose, às vezes. A curva de resposta em relação à dose é o que muda na performance de um produto, né? Exato. Exatamente. Então, eu falo, a tecnologia de aplicação ela é uma ciência multifatorial, né? Ela tem muitas pontas para serem acudidas, onde é que a gente tem que olhar, o que nós temos que ver, né? E em contrapartida, toda a parte técnica, né, e a composição do trabalho de vocês por trás, tem a parte comercial do outro lado, né? Então, a gente pega um mercado que tem mais de 1.200 empresas no segmento de nutrição de plantas. Quantas empresas oferecem coisa para o cliente hoje? Quantas empresas estão levando a informação relevante ou informação apenas de venda do seu produto em específico? Então, isso é um problema, né? E é desafios, né? É dificuldade, é a composição do dia a dia. Eu falo, o agro não é glamouroso, né? Não é aqui que nós fazemos o agronegócio acontecer, né? Não é aqui que a tecnologia de aplicação funciona. Cara, é lá na roça, é motobomba ligada, é máscara de veneno, é o pau quebrando, bico entupindo, cauda, negócio. Então, a verdade e o dia a dia não é glamouroso, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Ô Vinícius, hoje, falando da parte técnica de preparo de calda, tem alguma regra macro que você poderia nortear quem nos ouve aqui, que essa pessoa poderia levar para o seu dia a dia, que talvez solucionaria uma parte dos problemas que ela venha a ter um dia? Fala, rapaz, o Vinícius falou aquilo para mim aquele dia lá e com isso aqui só eu resolvi. Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas tem uma regra macro? Muitas vezes a gente está acostumado a chegar numa fazenda ou chegar em algum outro local onde tem produto e a gente encontrar, por exemplo, aquela tabela, né? Então, assim, a gente não quer dizer que aquela tabela ela está errada. Não é essa a questão. Mas a questão de quando você encontra uma tabela, é como se ela evitasse um esforço seu. Qual o esforço? O esforço é você ter que ir atrás para entender o porquê. Então, por exemplo, quando pega aquela tabela, a gente tem que entender que ali tem formulações insolúveis e formulações solúveis. Formulações que é melhor eu misturar com mais água e formulações que é melhor eu misturar com menos água. Formulações que é melhor eu agitar mais e outras não tenho tanta necessidade. Entender que sólido, por exemplo, não é tudo igual. Eu tenho aqui um sólido aqui que é nutrição e tem um sólido aqui que é um glifosato WG. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Um WG eu preciso de menos água, maior agitação, mando para o tanque e evito misturar muitas vezes com algum outro produto que é um SL, por exemplo, que é solúvel. Por quê? Porque imagina a formulação insolúvel e solúvel em pouca água e em alta agitação, a tendência que pode dar um problema. Então, por exemplo, a nutrição sólida. Opa, já é o contrário. Eu até posso misturar junto aqui. A questão é que quando for misturar esse cara aqui, que ele é amigo da água, que precisa mais de água, eu elevo o nível de água no tanque e mando. Em muitos casos, se o cliente tem um pré-mistura pequeno, muitas vezes, bate 2 vezes. Bate um, manda, bate outro, manda. Ou seja, mas tenta separar pelo menos as formulações insolúveis das solúveis. Então, bate primeiro um WG, um WP, um SC, um EC, e depois manda para o tanque. Cuidado, por exemplo, muitas vezes com WG e WP com formulações EC. Ou seja, porque são base de óleo. Base de óleo. Se você não tiver aquela paciência, aquele tempo de agitação, com WP, por exemplo, que é uma partícula extremamente fina, que ela está agregada, para ela desagregar, ela tem que agitar. Mas não é só agitar, é tempo de agitação, né? Às vezes 5, 10 minutos.
Algo que nos falta no operacional é paciência, né? Muitas vezes é tudo na correria. Então, isso são alguns gargalos que, quando vai, por exemplo, para aplicação aérea, o problema ele começa a aumentar o patamar. Por quê? Porque evasão menor, são mais produtos muitas vezes, né? Eu tenho a quantidade menor de água, então tudo começa a concentração, ela já aumenta. E os problemas podem aumentar também. Então, o mesmo problema que não dá aplicação na terrestre, dá problema na aplicação aérea. Dá problema na aplicação aérea. E o problema é o produto que não presta? Muitas vezes não. O problema é qual critério nós estamos utilizando para montar essa calda. E baixa vazão e misturas complexas, elas são realidades opostas, né? A baixa vazão ela foi feita para alta performance de rendimento e performance química, mas ela não foi feita para uma mistura complexa de parte química ou nutrição. Isso é ponto fatídico, né? Igual você falou, não é que produto A ou B não presta, né? É que a complexidade dessa operação é muito grande. A relação soluto-solvente, elas são muito próximas, né? Então, tem uma dificuldade grande para poder rodar esse operacional em si. Então, é uma dificuldade real, né? É uma dificuldade real. Eu gosto de usar uma regra, né? Não é uma regra máxima, mas eu treino meu time e falo para fazer, facilita. Rapaz, vai resolver 100%? Não vai, mas norteia bem o cara. Da maior dose para menor, do sólido para o líquido. Dá para o cara que não entende nada, se ele pegar uma calda, ele consegue dar uma esmiuçada boa nela e dar uma organizada no negócio, sabe? É um bom norteador. Mas vixe, Maria, a mistura de calda ela é complexa, não tem uma verdade absoluta, não tem como você deixar uma receita de bolo na fazenda pro cara e falar, ó, vai ser 100% da aplicação desse jeito. Tem que fazer calda entrada, uma simulação, para frente, para trás. Engraçado, tem calda que tá rodando X, você coloca um produto primeiro não roda, você coloca por último roda. Então, a complexidade operacional desse negócio é muito grande, né, Vinícius? Por que, por exemplo, os nossos clientes a gente tem menos problema? Muitas vezes não tem. Por que eu falei menos problema? Porque a gente é perfeito? Não, Marcos. A gente é ser humano, pode errar, pode acontecer de um processo fabril dar algum problema, mudar algum inerte, então pode acontecer. Sim, e é o que a gente falou, não tem uma regra. Por quê? Porque a gente já teve casos do operador ligar para nós e falar assim, Vinícius, eu estava tendo problema aqui, eu tive quando eu fui misturar, mas eu acabei alterando a ordem aqui e eu vi que rodou melhor. Eu falei, cara, ó, o que é isso? O cara tá preocupado. O cara tá preocupado, com o negócio tá que tá fazendo. né? E ele tá atento, ele viu que ficou melhor. E tá tudo certo. Entendeu? Então tá tudo certo. Agora, por que os nossos clientes, por exemplo, a gente tem muito menos problema? Porque a gente vai ajudar o cliente, por exemplo, desde a compra, de um adjuvante, de um óleo, de uma fonte nutricional. Né? E não é aquilo qualquer coisa, não é por valor, é por questão de resultado. Né? O que está entregando não está entregando resultado. Então, muitas vezes, isso interfere muito no processo da formação de caldo, ou seja, a qualidade dos produtos. É que a gente sabe que isso... E o seu tipo de trabalho, Vinícius, você vem falando agora, para nós é fantástico, né? O cliente, quanto mais consciente, mais orientado for, melhor. Quem pode se incomodar com o seu trabalho ou com os seus posicionamentos são empresas que talvez não estejam comprometidas com a verdade de forma ética com o cliente. Né? Fora isso, o seu trabalho é sempre muito bem-vindo. Inclusive, a gente faz negócio junto, tem negócio, você atende alguns clientes nossos em algumas situações específicas, né? E tem dado muito certo. Então, é difícil ter profissionais como você que entendem do negócio para poder pôr a mão na roça. Então, no país existe um gargalo gigantesco e quando eu falo gargalo é porque realmente tem um gargalo gigantesco, desde o pequeno, do médio e do grande produtor. Tem gargalo na tecnologia de aplicação para ser resolvido. E também não dá para resolver do dia para o outro. O operacional é macro, o negócio é macro, então é ajuste, é dia a dia. Vinícius, nós falamos já da parte técnica, preparo de calda, um pouco do como é que é aplicar. E qual que é o legado que você quer deixar com aplicar no Mato Grosso hoje, meu amigo? Eu quero que todo mundo que escute falar da aplicar entenda que nosso propósito é gerar informação, ou seja, informação relevante, informação segura, com o intuito de gerar posicionamentos concretos e resultados qualitativos e quantitativos, Marcos. Quando se fala do processo da aplicação. Esse é o nosso negócio. É cuidar da parte da aplicação. Mas cuidar gerando informação, ajudando no processo e gerando resultado. Só o fato de você ter clareza de qual que é o propósito da sua empresa, Vinícius, você tem um legado muito claro. Então, quem sabe para onde está indo e como vai ir, é inevitável que se construa um legado sólido, meu amigo. E eu quero deixar o parabéns para ti de você ter essa clareza. É extremamente importante isso daí para o seu negócio, para qualquer negócio seja, para qualquer empreendedor que esteja no mercado, ele ter clareza onde que ele está, para onde que ele quer ir, o que ele precisa fazer para chegar lá.
E eu falo que quem tem negócio hoje não é só por dinheiro, né, Vinícius? Não tem Não. como ter um negócio só por dinheiro. Elon Musk tem uma frase que ele fala que empreender é a mesma coisa de que comer vidro à beira de um abismo. Então, ele assimila a sensação de estar comendo vidro, olhando para um abismo, com a sensação de empreender hoje. Então, tem um monte de incerteza, nenhuma certeza e um monte de obrigação, né? E nenhum benefício, assim por dizer, imediato do empreendedor brasileiro, né? Então, quem empreende tem que ser levado aos holofortes mesmo, porque é quem está construindo junto com todo o time dele, né? Negócios relevantes. Vinícius, agora a gente vai para um fechamento, um bate-bola rápido. É A ou B? Então eu vou te fazer perguntas, você vai ter que falar, rapaz, não é para você falar, porque disso depende, não, véio. Você vai ter que falar é A ou B, eu concordo ou eu discordo. Mas não é nada absurdo, não, é só para a turma entender um pouco. Gosta mais do pai ou da mãe? Fica complicado, sabe? Você vai ter que falar, você tem aí dentro quem que é o cara que você mais gosta, não tem o que fazer, não. Vamos lá. Aplicação com óleo ou sem óleo? Com óleo. Com óleo. Começou. Tinha que ser um depende. Né? Não tem depende desse aqui. Ou é com ou é sem. Aplicação de fungicida e inseticida. Gota fina ou gota grossa? Gota fina. Show de bola. Aplicação de herbicida. Gota fina ou gota grossa? Gota média. Show de bola. Também tá no meio termo. Essa seria a melhor opção. A gente joga nos extremos mesmo, que é pro negócio dar um baixa vazão ou alta vazão. Alta vazão. Essa daí dá guerra com os comandantes das aeronaves aí, velho. Me fala outra. Aplicação com ou sem adjuvante? Sempre com adjuvante. Um adjuvante para todas as aplicações ou um adjuvante para cada situação? Para cada situação. Show de bola, meu amigo. Isso daí eu acho que esclarece alguns pilares do nosso negócio, né? Traz um pouco de clareza, simplicidade. E eu falo de ser direto assim porque muitas vezes a gente não tem esse espaço para falar, depende, né? Cara, ou é ou não é. Ou dá certo ou não dá. Ou vai ou racha, né? Então é importante a gente ter esse entendimento. Ô Vinícius, a gente falou um pouco da sua história, você veio do Rio Grande do Sul, você é um cara batalhador, guerreiro, você está preocupado com o propósito, com o legado que a sua empresa vai deixar, você vem fazendo um baita trabalho na 163 hoje no Mato Grosso, você é um cara novo aí, então você tem muitos anos pela frente para construir isso daí. Você já deixou claro o seu legado que você quer deixar. E onde que a gente encontra? Como é que a turma faz para conhecer mais o Vinícius, do trabalho da Aplicar? Vocês têm página de Instagram, vocês têm telefone, vocês têm site? Como é que é o negócio? Fala para a turma aí, olhando para a câmera, onde é que a turma pode achar o Vinícius da Aplicar Consultoria? Seja para trocar ideia, seja para tirar uma informação, para contratar um serviço. Porque é um tipo de serviço que ele não tem de forma avassaladora, né? Revendas não 63, sei lá quantas mil revendas tem. Consultoria sobre tecnologia e educação. Pouquíssimas, né? Então pode ser que é um trabalho até que nem todo mundo sabe que tem. Então fala para a turma onde que a gente vai te achar e como é que a gente faz para encontrar você e contratar o serviço da Aplicar Consultoria hoje. Até um caso engraçado, Marco. Muitas vezes é bem o que tu falou. O pessoal não sabe que existe, né, uma consultoria nessa modalidade. Mas pessoal, quem tiver interesse em entender um pouco melhor como funciona o nosso negócio, nosso escritório hoje fica sediado em Sorriso. Nós atendemos clientes, né, como o Marcos comentou, em todo o Mato Grosso. E a gente tem a página também, Aplicar, Consultoria Aplicar, então o nome já remete, você vai achar de forma bem fácil. E lá a gente está compartilhando o dia a dia. Muitas vezes uma rodada técnica com alguma empresa, que nem o caso que a gente vai sair daqui e vai deslocar até a União do Sul. Amanhã a gente tem um treinamento para qualificar a equipe, enfim. Então lá a gente sempre vai estar postando, inclusive alguns resultados da parte da pesquisa. Ou seja, agora a gente vai fazer a segunda aplicação de fungicida agora domingo. Vai estar rodando a aplicação. Então a gente vai estar lá compartilhando. Ó, aqui deu fita, aqui não deu fita. A cauda rodou, aqui não rodou. Os ensaios de nutrição, a gente já está fazendo avaliações de altura de planta, se tem ou não tem diferença, pelo menos agora, após a primeira aplicação. Então a gente está sempre compartilhando, moçada. E quem tiver interesse, pode fazer o contato com nós, pode nos chamar, a gente marca uma reunião, entende melhor do nosso negócio, se fizer sentido para o cliente, a
ajuda. Show. Turma, se vocês quiserem aprender mais sobre tecnologia, esse é o cara, segue o Instagram dele, troca ideia, tem muito conteúdo bacana e tem muita coisa de graça que ele poderia cobrar para compartilhar lá no Instagram da Aplicar Consultoria, tá? Vinícius, deixa uma mensagem aí, meu amigo, para quem está construindo um negócio no agronegócio hoje. Indiferente da situação, Marcos, e bem provável essa situação vai ser difícil, começa. Comece. Tenha coragem para começar. Tenha coragem para começar. Não existe cenário perfeito. A gente se conhece, tanto a parte do trabalho, mas a parte pessoal. E se tiver que falar alguma coisa, realmente é isso. Indiferente da situação, e por incrível que pareça, o começar sempre vem uma situação de desconforto. Então, isso me ensinou muita coisa. Da minha bagagem pessoal e da minha bagagem profissional. Eu nunca fiz o que eu gostei, eu sempre fiz o que precisava ser feito. Então, vida de adulto, né, Vinícius? Exato. Criança faz o que gosta, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Perfeito. E, rapaz, eu chego a arrepiar aqui, ó, porque essa frase comece, moçada, ela é sem dúvida uma frase extremamente forte e verdadeira. Se você quer ter um negócio, antes de qualquer coisa, tenha coragem para começar. Ah, mas eu não sei como que eu vou resolver a questão com pessoas, com contratação, Começa, com velho. pagamento, com compra. Você vai aprender, você vai entender, se você tiver vontade. Começa, acredita, né? Acredito no negócio. A Saibíblia fala, né? Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de ervilha, a gente mandaria uma montanha se mover e ela se moveria, né? Então, comece. Eu acho que a fé é primordial para quem quer começar um negócio que você nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã, quem vai cruzar seu caminho, como é que você vai resolver as coisas. E as coisas acontecem. Só que só acontece para quem começa, né, Vinícius? Começa, trabalha, tenha fé, o resultado com certeza ele vai vir. Show de bola, meu amigo. Eu quero te agradecer por essa participação. Já deixar o alerta para a turma aqui que nós vamos fazer uma live. Nós estamos no auge das aplicações de um produto extremamente polêmico, Mancozeb. Esse cara aí tá parelho no Mato Grosso, em alta vazão, em baixa vazão. E nós vamos fazer uma live junto, muito provável na próxima semana em diante, antes de virar o ano, para falar sobre as dificuldades do desafio da tecnologia de aplicação de caudas complexas, moçada. Então, quem quer nos assistir, acompanhe o meu Instagram, o da Ralize e o do Vinícius, que nós vamos compartilhar lá em breve o anúncio da data e do horário dessa live. Vinícius, eu quero te entregar uma lembrança nossa, meu amigo. Você viu que na abertura eu falei que o RalizaCast é o agro falado com propósito. Propósito é uma palavra que permeia o nosso dia a dia, os valores da nossa empresa. Eu acredito muito nessa palavra e na força que ela tem dentro de qualquer negócio, na construção da cultura do negócio. E nós temos uma lembrança, né, do RalizaCast. Obrigado por contribuir com propósito, verdade e visão aqui hoje. E é uma singela homenagem para você guardar lá no seu escritório e lembrar dessa participação conosco. O agro falado com propósito. Então, o nosso podcast é realmente focado em trazer pessoas do negócio, do dia a dia. A gente quer trazer produtores rurais aqui, clientes, parceiros de negócio, para falar a verdade, nua e crua, né? A gente acredita que o agronegócio tem um poder gigantesco e a gente precisa melhorar essa comunicação do agronegócio, seja para o meio interno quanto para o meio externo. E é um pouco do propósito do RalizaCast hoje. Obrigado pela participação, meu velho. Marcos, obrigado. Eu agradeço em nome da empresa. Muito obrigado pelo convite, por estar tendo essa oportunidade. Com certeza. E nos espere na live, com certeza a gente vai estar lá. Para tirar alguma dúvida também, que às vezes a pessoa pode ter em relação a alguma mistura, alguma próxima mistura, pode ir lá, mandar mensagem, a gente vai estar tirando essa dúvida. E mais uma vez, obrigado mesmo. Negócio ajeitado que os outros. Show de bola. Muito bonito, obrigado. Turmada, obrigado por vocês terem ficado até o final. Acompanhe conosco, siga o nosso Instagram, siga a nossa página no YouTube. Eu sou o Marcos Magalhães no YouTube, RalizaCast no YouTube, no Spotify. Acompanhe conosco o dia a dia do empreendedor brasileiro no agronegócio. Esse episódio vai para o ar na segunda-feira. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Abraço! Até mais.